Bom, eu sou David, um discípulo de Jesus, e o que eu vou trazer aqui é um comentário, trazer a público uma percepção particular. Eu sou formado, né, em coaching cristão, coach fora também do fundamento cristão, e há alguns anos eu percebi algo que estava acontecendo e ia acontecer. Como nós, como discípulos de Jesus, pertencentes à igreja, muito tem se falado sobre a teologia coach, teologia da prosperidade e tantas outras aí. Há algum tempo atrás eu tinha percebido como realmente o coaching estava ocupando um lugar na igreja que não deveria. O profissional, o seu serviço, ele é muito legal, muito bacana, gosto muito, mas eu percebi há uns anos atrás um perigo, porque eu estava vendo um movimento que estava banalizando bastante, cada vez mais, a palavra de Deus, o evangelho, a vida da relação do discípulo, da pessoa com o Senhor. Por que me chamou a atenção? Porque eu comecei a ver um movimento de espiritualidade, até mesmo chegando a se falar em gestão espiritual. Então isso me acendeu um alerta, eu fui percebendo como isso foi banalizando, porque a vida com o Senhor, a vida diante do Evangelho, a vida diante da palavra de Deus, das Escrituras, não é uma questão de gestão espiritual. Nós não temos como fazer gestão espiritual. Não, não há. Há argumentos por aí, eu estou falando aqui de uma percepção particular. E nós, dentro desse assunto, eu quero falar sobre outros termos que eu vou citar aqui para te ajudar numa pesquisa. Você vai ver na descrição, vou deixar os links para te ajudar nisso. Eu só quero trazer termos de um pensamento particular para te ajudar a perceber. Porque a palavra de Deus diz que o Deus dessa era está cegando o entendimento das pessoas. As escrituras dizem, né? O apóstolo Paulo falou à igreja em Corinto: existe o Deus dessa era cegando o entendimento das pessoas para elas não conhecerem a Cristo. Estou parafraseando. E isso é o que está acontecendo cada vez mais. Eu compartilho que é como um buraco que tem se tornado cada vez mais fundo. Nunca antes foi visto o tamanho das debilidades emocionais que estão acontecendo. E nós estamos vendo o que eu acredito também, uma influência diabólica de Satanás, justamente trazendo grande confusão, grandes problemas para nós na igreja. Então nós estamos vendo os casos de abuso de líderes, falsos pastores, falsos líderes que abusam, falsos mestres, falsos profetas. Estamos vendo muitas vítimas por conta disso. Então, tanto de um lado como do outro, às vezes, todos são vítimas pela influência do diabo, por se deixar levar pelo espírito dessa época. Um irmão fala sobre isso, eu gosto muito, porque termos estão entrando cada vez mais na igreja, isso sempre na teologia, no evangelho, e sempre existiu, né? Os apóstolos combatiam o gnosticismo e todas as demais teorias que tentavam adentrar no meio da igreja, no meio dos discípulos. E é isso que nós vemos acontecendo. Alguns moveres na linha do tempo, quem estuda, quem se dedica, quem está na igreja vê, são muito benéficos. O movimento da reforma, os avivamentos aí que acontecem, esses moveres trazem entendimento, amadurecimento, esclarecimento. E existem outros moveres, na minha percepção particular, que eles trazem grande problema, grande confusão. E é por isso que a gente vê aí a teologia do coach, a teologia da prosperidade, né, o pentecostalismo, um monte de coisa aí, da bênção, da vitória. E eu vou te falar, opinião particular, de que eu estou vendo um novo mover que está trazendo confusão. É a teologia terapêutica, o mover terapêutico. Porque esses termos, eles trazem grandes confusões, é difícil, muito se tenta ajudar, esclarecer e está trazendo algumas questões difíceis aí, e pensando até nas pessoas que daqui a pouco não estão na igreja, não são convertidas, ou pessoas que estão se inclinando para o evangelho, para o Senhor, e tendo problemas por conta de tudo isso que nós estamos vendo, as denúncias, as falsidades, e esses termos, muitos termos por aí, a comunidade terapêutica, a igreja terapêutica, a teologia do avivamento, a teologia profética,
o mover profético. Muitas pessoas não compreendem essas coisas e elas têm seu lugar. É muito bacana de ver o amadurecimento de nós, como integrantes da igreja, de que existem situações que precisam de um psicólogo, de um terapeuta, de um coach. É necessário percebermos como nos movermos diante das situações que acontecem no dia a dia que tem acontecido. Então, nessa minha percepção particular, eu vejo esse buraco aumentando. E então nós, como discípulos do Senhor, cristãos, integrantes da igreja, e as pessoas estão buscando essas ferramentas nessas áreas, buscando solução, buscando respostas. E nós estamos tendo muitos problemas, que fica difícil das pessoas conseguirem adquirir saúde, se voltarem. E o que eu quero dizer para nós é que dentro da igreja, dentro do evangelho, é para nós tomar cuidado, porque isso vem de muito tempo, né? Nós temos aí as consequências: iluminismo, relativismo, modernidade líquida, né? Tudo isso vai trazendo problemas para o discernimento do evangelho. Temos o dualismo, o gnosticismo. Essas questões aí complicam. É o Deus dessa era trazendo confusão, influência demoníaca, porque daí as pessoas estão deixando de olhar para quem? Para o Senhor, para o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é a mensagem de Deus, do reino de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões, que eu estou citando os termos aí, para você pesquisar. Na descrição eu vou deixar os links, porque é muito melhor, eu não vou discorrer disso agora com profundidade. O deísmo, você já ouviu falar em deísmo? O deísmo terapêutico moral, já ouviu falar sobre isso? Esses perigos que eu acredito que o diabo traz, né, essa influência, e aí nós temos aí a elevação, atenua-se os falsos ensinos, e esse é um sinal dos últimos dias. O Senhor nos avisou que isso aconteceria. Por conta disso, muitas coisas vão acontecer. Muitos falsos irmãos que vão trair uns aos outros, que vão falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores. Muitos irmãos ficarão com problemas, como a gente está vendo, nas suas emoções, na sua fé, por causa dessas questões todas que vendem uma ferramenta, vendem os 10 passos da vitória, vendem um evangelho terapêutico. Tudo tem o seu lugar, nós temos falado isso, são só opiniões minhas aqui colocadas, para nós buscarmos a sobriedade e a lucidez, que também é um alerta que o Senhor nos deu nos últimos dias, porque tudo é autoconhecimento, gestão pessoal, gestão espiritual, gestão emocional. Então a gente está vendo se falar em tudo isso, que é muito bom, existe Deus, mas eles falam num Deus que não age mais, que não se movimenta mais, que só criou e deu, agora todo mundo vive como quer. O importante é você descobrir a sua melhor versão, o seu propósito, o seu chamado. O importante é você ser feliz, isso basta. E isso tudo com uma cara de mensagem de Deus, de fé. E tudo isso vai trazendo complicações, atenuando o buraco, onde nós chegaremos um momento onde e aí, onde vamos encontrar a solução? O coach não funcionou, a prosperidade não funcionou, a terapia não funcionou. Meu Deus do céu. E agora, o que faremos? E aí vai se banalizando cada vez mais a palavra de Deus, o Deus Criador, se distanciando disso, do Evangelho do Reino de Cristo, Jesus como Senhor e Deus da criação. Sim, nós precisamos urgentemente nos voltarmos ao Evangelho de Cristo. Essa é a minha chamada de atenção, nos dedicarmos na relação com o Senhor, na relação com o Evangelho. Isso é uma linha fina, tênue. Você precisa se dedicar ao que o Senhor diz. Existem mandamentos, existem ordens, e nós precisamos nos atenuar a essa verdade para não nos deixarmos levar por esses moveres influenciados pelo diabo, e que muitas vezes, né, o ego do ser humano estão ali se usando das religiões, da verdade de Deus para isso. Existe a verdade de Deus, Criador, de um Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, que ressuscitou, que vai restaurar todas as coisas e nos transforma, nos santifica, nos purifica. Porque hoje, se nós falarmos do sofrimento, da cruz, dos problemas, como isso também faz parte do nosso processo,
Muitos irmãos já não querem mais saber disso, de ouvir dessas questões. Então nós precisamos tomar cuidado com essas aparências, essas influências, esses ambientes, cuidar com esses termos, para não nos perdermos, ficarmos confusos, termos problemas, desvios no nosso ensino, na nossa fé, nas nossas emoções. São situações complexas, difíceis, são coisas que devem ser tratadas no campo do ser humano, né? Da intimidade, das relações, das sérias, genuínas, do evangelho puro, verdadeiro. Há muita coisa boa, muito ensino do evangelho genuíno aí. Então eu estou trazendo aqui uma compreensão particular de que nós venhamos o quanto antes focarmos e nos voltarmos ao Evangelho do Reino de Deus, ao Evangelho de Cristo, nosso Senhor, e buscarmos não superficializar, não banalizar, não transformar em ferramenta, mas também não dificultarmos, não tornarmos complexos o ensino de Cristo, os mandamentos de Cristo, nos colocarmos em obediência, em sujeição a esse Senhor. Imediatamente nos desvencilharmos de toda contaminação. As escrituras vão chamar sobre sofismas, né, que vão se criando barreiras na mente, no entendimento, porque o Deus dessa era quer cegar o entendimento do conhecimento de quem é Cristo, de quem é o Senhor, de quem é Deus. E essa movimentação do diabo para trazer confusão, há uma movimentação aí que faz parte para que se cumpra o plano de Deus. O Senhor é soberano, está no controle e está agindo para cumprir o seu plano, o seu propósito, ao qual ele sempre almejou, esse plano eterno, né? De sermos esse povo santo diante do Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho. Comente aí, sugira, fique à vontade. Sei que não ficou claro, na descrição tem links. É uma chamada de atenção a olharmos para o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. É preciso nos cuidarmos, estarmos sóbrios, lúcidos, estarmos sendo cautelosos, prudentes, avaliar, reavaliar, ter prudência no que é falado na mensagem, nos termos, cuidado. Infelizmente, aí nós temos um movimento tecnológico trabalhando a favor do engano, porque só visa benefício egoísta, benefícios financeiros, e muitos irmãos estão entrando nessa e, infelizmente, sutilmente, trazendo muito problema. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estarmos atentos a isso. Na descrição vou colocar aí links que vão te ajudar a se aprofundar nisso que eu estou trazendo aqui, sobre essas questões, esses termos que trazem problemas para o discernimento de quem é o Senhor e o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe.